A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Estatística que tornou o suicídio uma das maiores epidemias dos tempos modernos. No nosso país, o assunto é considerado um problema de saúde pública. De acordo com o relatório da Organização Mundial da Saúde, mais de 13 mil casos foram registrados no Brasil. Por outro lado, segundo a OMS, o suicídio tem prevenção em 90% dos casos. Por isso é preciso saber como preveni-lo. Praticar a escuta atenta e ter conhecimento sobre o assunto são algumas atitudes importantes para estarmos alertas a qualquer pequeno sinal. Por que é tão difícil falar de depressão e tão difícil falar de suicídio? Porque a depressão ela não é frescura, ela é um vazio. Eu tinha ansiedade tão grande que eu não conseguia ler a página de um livro. A música, ela fez parte dessa minha caminhada, assim, ela era o meu refúgio particular. Meu nome é Willy, eu sou um cantor gospel, né? Eu sou um cantor e adorador. E se tem alguma coisa da minha identidade que eu gostaria de falar é essa. E eu estava em depressão, eu também tinha um histórico familiar. Já de depressão, na minha casa todo mundo tomava remédio, não tinha ninguém que se salvava ali. Também tinha um histórico de pânico dentro de casa. Né? Eu sempre fui um menino muito nerdzinho, digamos, no colégio, então eu me sentia muito sozinho. Em casa também o ambiente não estava bom, estava ruim para todos, né? Tanto que estava todo mundo em depressão. Imagina viver num ambiente onde está todo mundo em depressão. Eu lembro que na época do colégio, quando eu era novinho, eu não gostava do recreio, da hora que tocava o sinal do recreio, porque eu não tinha ninguém para conversar. Então eu me sentia muito, muito sozinho. Eu entendia que tudo estava ruim em casa, talvez porque eu não fosse amado. Então eu cresci nesse ambiente e eu sempre fui muito questionador. Eu perguntava por que eu fazia as coisas que eu fazia. Eu queria entender por que eu estava no mundo. Eu queria entender se eu tinha algum propósito. E a falta de propósito, o vazio ainda existia dentro de mim. Então eu tinha um conjunto de fatores que me levaram até a depressão. A principal causa de suicídio é a depressão. Né? Entre todas as causas, depressão é a principal. As causas que levam uma pessoa a se matar, em geral, são transtornos mentais. Então, os transtornos mentais representam 90% das causas do suicídio. Então, a depressão é a principal causa, né? O transtorno bipolar é uma causa bastante importante, principalmente durante a fase depressiva do quadro bipolar. Pessoas com dependência a substâncias, álcool, maconha, cocaína, também são pessoas que têm uma grande probabilidade de se matar. Existem outros quadros não tão frequentes, mas que são relacionados ao suicídio, como a esquizofrenia, por exemplo. Então eu comecei na depressão, depois eu comecei a desenvolver pânico no trabalho, eu já não conseguia mais trabalhar. Crises de ansiedade, elas foram piorando a tal ponto que era diário, né? Eu tinha ansiedade tão grande, por exemplo, que eu não conseguia ler a página de um livro. Eu não conseguia terminar a página de um livro. Eu chorava tentando ler, eu não conseguia de tão ansioso que eu ficava. Eu me dava bem no colégio, sempre fui bem no colégio, nos estudos. Então eu cursei uma boa faculdade, eu arranjei um bom emprego, mas chegou uma hora que eu não conseguia mais. E aí o que eu fiz? Eu comecei a usar droga, né? Cigarro eu comecei a fumar bem cedo, eu tinha uns 14 anos. E beber também. Comecei a beber com uns 11 anos. E quando eu tinha 20 e poucos, eu experimentei cocaína a primeira vez. Eu não conseguia mais manter nenhum relacionamento. Meus amigos ficavam um tempo, mas também se afastavam. Quem que ia aguentar uma pessoa daquele jeito? Relacionamento amoroso também não tinha mais condições. E eu fui me afastando da sociedade. Eu fui me isolando no meu quarto, isolando. E eu disfarçava bem. Ninguém percebia direito o que estava acontecendo. Eles achavam só que eu tinha algum... O Willy não está normal, mas o que está acontecendo, ninguém sabia que estava naquele nível. Muitos pais acreditam que é uma fase, que essa tristeza vai passar, que foi uma situação isolada, que o adolescente é assim mesmo, que essa fase é difícil de lidar com o adolescente, mas não pode se pensar assim. A partir do momento que a tristeza é acentuada, que houve uma mudança radical de comportamento e de humor, é preciso conversar, buscar ajuda especializada, intervir a tempo. Os sinais de alerta nem sempre são visíveis aos olhos. Alguns, às vezes, são complexos.
Alguns, a família demora a entender, muitas vezes só vai juntar esse quebra-cabeça depois que aconteceu, infelizmente. Mas os sinais de alerta que podem dar indícios de um possível suicídio são mudança de comportamento repentino e radical. Se isola, a mudança na rotina dela é muito grande, tem até uma repulsa à aparência física. Muitos começam a comer vorazmente demais, outros entram no processo de anorexia. Eles falam muito sobre morte. Por exemplo, quando acontece pensamento suicida com adolescentes, eles ficam muito irritados, o que dificulta muito a conversa com os pais, com os professores, com os colegas de escola. Aí um dia eu falei, olha, eu me sinto tão mal, tem dia que eu acordo e não consigo nem levantar da cama. Eu não aguento mais isso daqui. O que eu estou fazendo aqui? E eu comecei a decidir comigo, eu falei, eu não quero mais estar aqui. Se for para dormir para sempre, eu prefiro dormir para sempre. Então eu decidi racionalmente acabar com a minha vida e comecei a fazer a preparação. Eu tinha um seguro de vida, eu comecei a maquinar toda uma ideia de como me jogar de carro de um lugar. Já tinha até um lugar que eu ia me jogar para que parecesse um acidente e meus pais ainda pudessem receber um seguro e não ficarem culpados pelo que eu estava passando, porque não era culpa deles. Conversar, fazer com que ela confie em você, que ela se abra, que ela acredite sim que existe alguém que quer ajudá-la. Então é promover o diálogo, criar um laço de confiança e a partir daí fazer essa pessoa entender que ela precisa de ajuda e que essa ajuda especializada vai ajudá-la a sair dessa situação. A partir do momento que a pessoa busca ajuda especializada, uma psicoterapia, é trabalhado a causa dessa depressão que ela está, fatores de risco, essa pessoa ela é acolhida, existe uma escuta atenta, profissional, que pode ajudá-la sim a sair desse estado. Muitas vezes é necessário a ajuda de um psiquiatra, de medicações, né, para tirá-la da depressão. Quando você percebe que uma pessoa está em risco de suicídio, né, você faz uma avaliação. O médico tem essa avaliação de dar um diagnóstico. Então, vê se aquela ideação suicida está relacionado a algum tipo de problema psiquiátrico e você vai fazer a intervenção com relação ao problema em si, então a depressão, o quadro bipolar, etc. Mas existem condutas que o médico deve fazer se ele percebe que uma pessoa está com a ideação suicida. Então ele vai criar condições ou situações para que esse indivíduo não entre em contato com situações ou que ele consiga fazer a tentativa de suicídio enquanto ele está em tratamento. Na medida em que você determina, então, que tem um quadro, você vai fazer um tratamento específico para o quadro, né? Antidepressivos, calmantes, etc. Existem algumas medidas terapêuticas específicas para o suicídio, né, que têm uma certa evidência científica de que elas funcionam. Eu cheguei a procurar tratamento médico antes, quando eu estava em depressão, então o psiquiatra ele foi bem bonzinho comigo, bem legal. Até o momento que eu me encontrei com o remédio e comecei a me sentir um pouco melhor com ele. Então precisamos falar de forma clara e responsável sobre o suicídio. Quanto mais informações, maior a chance de salvar vidas. Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção ao suicídio. Aqui no Brasil ela tem o apoio do CVV, Centro de Valorização da Vida, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. O trabalho do CVV está aqui para acolher, conversar. No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa comete suicídio, né? No mundo, são quase um milhão de pessoas no mundo que cometem suicídio. São mais do que guerras e um montão de coisa que acontece no mundo, né? A cada 40 segundos no mundo, uma pessoa tenta o suicídio, né? Tem pessoas que são verdadeiros anjos assim, na nossa vida. E quando a gente está nessa situação, a gente não quer só se abrir. A baixa autoestima é muito grande, a gente acha que ninguém vai compreender. Mas eu encontrei gente que me abraçou e me carregou nas costas. É
complicado, né? Você imaginar que alguém vai ligar para você e vai dizer que vai se matar e você não vai poder dizer, não, não faz isso. Que não é essa a proposta. A proposta é acolher, né? É você fazer uma escuta afetiva daquela pessoa que está na gota d'água, né? Aquela pessoa que o balde está cheio, que só está te ligando ali talvez para ser a última pessoa com quem ela vai falar. A partir do momento que a pessoa pegou um telefone, né? Ligar para um número que ela não conhece, falar com quem ela não conhece, ela já está, né? Ela já está procurando ajuda, né? Aí vai haver uma conversa, né? O que você faz, né? A gente não vai falar para ela, olha, você não deve se matar, né? A gente vai ter uma conversa, saber o que está por trás disso, porque às vezes por trás do suicídio tem várias causas, não é uma causa só, né? A gente tem aqui voluntários que estão iniciando essa semana, né? Como temos voluntários aqui que já está há mais de 40 anos, né? Acredito que todo trabalho voluntário, né? Você, na realidade, você vai oferecer alguma coisa, mas você acaba ganhando também muito mais em troca, né? Onde o céu encontra o mar, o te encontra. E o que aconteceu foi que um dia eu estava no meu quarto, essa foi a minha experiência. E eu tinha decidido, mas me deu um momento de luz, sabe, de uma epifania, um estalo. E eu cheguei na porta do meu quarto e eu ajoelhei, eu falei com Deus e eu não falava. Eu falei, Deus, se o Senhor está aí, sabe que acabou para mim? Eu não aguento mais, tira o peso das minhas costas e me salva. Esse foi o pedido que eu fiz. E o que eu creio é que naquele momento eu conheci o Espírito Santo de Deus. Porque na hora que eu falei, tira o peso das minhas costas, saiu. Na vida, para você encontrar um propósito, você tem que dar um passo no invisível. Você tem que dar um passo, a vida é insegura. E a surpresa para mim foi que quando eu dei um passo no invisível, um degrau apareceu. E foram aparecendo mais degraus. E quando eu saltei naquilo que eu não via, eu andei como se eu visse o invisível. Se isso faz algum sentido. E hoje eu ando como quem vê o invisível. E eu tenho certeza das coisas que não se veem. E essa certeza me traz uma esperança, uma vivacidade, que mesmo quando as circunstâncias estão ruins, mesmo quando o meu corpo reage de forma ruim, eu acordo, porque eu não vivo mais por mim. Eu vivo por algo que é eterno, eu vivo por aquilo que é. A música, ela fez parte dessa minha caminhada, assim, ela era o meu refúgio. Nossa, eu lembro que eu chorei tanto com a primeira vez que me chamaram para cantar, porque eu ainda tenho lutas físicas. Não é uma coisa que aconteceu da noite pro dia, eu demorei 2 anos. Ninguém vence sozinho. Tem gente que quer muita coisa na vida. Eu já estou tão feliz com isso, de verdade. Eu não queria mais nada, assim. Tem gente, eu vejo as pessoas às vezes ficando arrogantes, sabe, porque elas sobem nas coisas. O que eu queria era só ter uma vida normal, ter as coisas. Hoje eu penso em ter uma família e ter uma vida. Mas é possível, sabe, é possível. Willy, muito obrigada por dividir a sua história com a gente. Assim como a dele, muitas outras podem ter sim um final diferente. Segundo a OMS, 9 em cada 10 mortes por suicídio podem ser evitadas.